Amém? Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigada, meu Pai, por mais uma vez poder estar aqui, estar em Tua presença e poder Te glorificar, agradecer o Seu nome. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus que é viva a todo momento, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gênesis, capítulo 28. Amém, graças a Deus. Aleluia. Obrigado a Deus, obrigado, Pai, pela sua misericórdia sobre nós. Senhor, é magnífico. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Para tudo tem uma saída. Para nós, parece que tem hora que a gente chega numa situação que ele não vai ter solução. Mas para Deus sempre tem, porque para Deus não existe o impossível. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. O que tenho dito. Depois Jacó o seu sonho disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez o voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Glória a Deus. Eu sinto os anjos de Deus subindo e descendo em todas as... Tem anjos de Deus aqui sim. Já foi falado sobre anjos aqui. Os anjos são os seres que Deus colocou para nos servir, nos guardar. Aquele que teme o Senhor, o anjo acampa-se ao redor dele. Os anjos nos protegem, porque nós não vemos, mas existe. O mundo espiritual existe. E para aquele que tem Deus, para aquele que crê, já conhecemos muito bem o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Jacó que depois foi trocado o seu nome por Israel. Jacó era filho de Isaque e Rebeca. Eram os irmãos gêmeos Esaú e Jacó. Rebeca era estéril, não tinha filhos. Isaque clamou, orou a Deus, e Deus fez o ventre de Raquel ser fecundo. E aí ela teve gêmeos. E ela sentia
naquele ventre, uma coisa diferente, parecia que eles se mexiam mais, parecia que eles estavam brigando. E aí ela falou com Deus, Deus disse: você terá duas nações. Através de ti terá duas nações. O mais velho servirá ao mais novo. Em ti serão benditas todas as nações. Amém. Deus, quando tem um propósito em nossas vidas, Ele já tem desde o ventre, mesmo antes de nós termos nascido, Deus já te deu um propósito, que é ser filho de Deus, de Cristo Jesus, como seu único Salvador. E aí ela teve esse filho. O primeiro que nasceu foi Esaú, ele era peludo, e depois Jacó, que nasceu agarrado ao calcanhar dele. E aí esses dois, o Esaú era homem de caça, Isaac já amava ele mais, porém Jacó era mais calmo, mais pacato, era de tênis, cansado, família. E Esaú viu que Jacó tinha feito um cozido, porque Jacó sempre ficava em casa e acabava fazendo também as coisas, né? Cozinhava, ajudava os pais. E aí Esaú chegou com fome e falou: ai, me dá um pouco desse cozido aí, dessa lentilha aí. E aí Jacó fez uma proposta para ele. Eu falei: eu te dou, só que você me dá a sua primogenitura. E aí Esaú falou assim: ah, para que eu vou querer? Para que me interessa eu ser primogênito se eu estou morrendo de fome? Me dá. Então eles entraram no acordo e Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E aí passou um tempo, depois Isaac já estava bem velho, né? O filho primogênito falou para Esaú: então você vai, você caça e faz para mim um cozido. Aí você prepara alguma coisa para mim que eu vou te abençoar. E Rebeca ouviu que ele tinha dito e foi lá e falou com Jacó: Jacó, o seu irmão foi caçar e seu pai pediu para que ele fizesse o cozido, para que abençoasse. Você vai lá e prepara esse cozido e vai no lugar de Esaú para receber. Você coloca uma roupa, você vai perceber que você é Esaú. Claro, então tudo bem. Jacó foi lá, preparou ali a refeição e levou para o pai. Aí ele disse: pai, eu já me preparei aqui. E Isaac perguntou: ah, mas quem é você? Pai, eu sou Esaú. Falei: nossa, mas já foi tão rápido assim? Vai, que Deus já preparou, já deu certo. Ele falou assim: então vem aqui. Ele falou assim: ó. Aí chegou, passou a mão nele, percebeu que era peludo. Aí falou assim: bom, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Então me dá isso daí. Aí ele comeu e Isaac o abençoou. E aí quando chegou Esaú e fez lá, preparou a refeição, foi dar para o pai dele. Falou: pai, eu já fiz. Falou assim: mas como? Você já não me trouxe? Ele falou assim: não. Então ele viu que quem recebeu a bênção foi Jacó e não Esaú. Então Esaú falou assim: ai, pai, mas então enraivecido, falou assim: não, eu vou matar ele. Agora eu mato ele. Ele já me roubou a primogenitura pelo prato de lentilha. Agora ele vai me roubar a bênção também? Falou assim: não, isso aqui não vai ficar assim não. Aí a mãe, a Rebeca, foi lá e falou para Jacó: falou: olha, o seu irmão quer te matar, acho que é melhor você fugir. E ele fugiu. Infelizmente acabou acontecendo isso.
coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Aí a gente acaba trocando os pés pelas mãos, coloca a mão naquilo que Deus já colocou a mão, vai querer fazer e acaba dando errado. Nós temos que aprender a confiar mais em Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Graças a Deus. Nós temos que aprender a esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele me tirou do lodo, do charco. Deus tira a gente de lá de baixo, de lá do fundo do poço. José foi jogado lá no fundo do poço para ser morto ali. Ele ia morrer. Os irmãos jogaram ele ali por inveja, pelo que o pai fazia por ele, que o pai amava muito aquele filho. E os irmãos jogaram José naquele poço, largou ele ali. E aí depois eles resolveram vender como escravo. Tirou ele lá do poço e vendeu José como escravo. Levou ele lá para o Egito. Ele sofreu lá. Então você imagina, trabalhando numa terra, ele ficou trabalhando ali. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo para que acontecesse. E José acabou sendo governador do Egito. Se Deus não tivesse preparado aquele deserto, se ele não tivesse lá no fundo do poço, que Deus foi lá e resgatou ele estava lá no chão caído, sendo pisoteado, ele não seria exaltado. Primeiro ele governava o Egito. Isso tudo foi um propósito de Deus na vida dele, para que ele pudesse salvar a vida da sua família. Então, se não tivesse acontecido nada daquilo, a promessa de Deus que Deus fez para Abraão, que eles seriam uma família, as famílias seriam benditas, que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Glória a Deus. Deus falou para ele. Era noite, Deus falava com Abraão. Depois trocou o nome dele para Abraão. Ele já tinha mais de 70 anos quando Deus falou isso para ele ele sair do meio da parentela dele e ir para um lugar que ele ia mostrar. Então ele estava assim, caminhando no escuro, mas não sabe lá, mas só Deus sabia. E falou para ele: se é possível, olhe para os céus, vê quantas estrelas do céu. É possível você contar? Eu te farei uma nação através de ti, muito mais do que o pó da terra, muito mais do que as estrelas. É isso que Deus falou para ele. E aí, Abraão, a primeira vez, a mulher não acreditou, uma escrava para gerar no lugar. Mas Deus falou assim: não é através dele que vai ser a minha promessa, é através do filho seu com Sara. Sara engravidou com mais de 90 anos. Para Deus não existe impossível. Amém, meu Pai. Amém. A glória de Deus sobre nossas vidas é eterna para aquele que crê, para aquele que acredita. E ali, Sara teve um filho e colocou o nome de Ismael. Ismael teve um filho, colocou o nome de Isaac. E Isaac também depois teve mais dois, Esaú e Jacó. Através de Jacó, que estava trapaceando o irmão, trapaceou o pai, estava fugindo. Ele fugiu.
E aí no caminho de Padan-Aram estava a noite. Então ele resolveu descansar ali. Você acha que a gente num deserto, mas escuridão? Aqui a gente tem luzes, né? Hoje em dia nós temos a luz elétrica, naquela época não existia. Então provavelmente ele também andava com fogo ali para poder iluminar o caminho dele. Então ele estava no deserto, sozinho, abandonado, provavelmente morrendo de medo que o irmão ia atrás dele para matar. E naquela escuridão ele resolveu parar. Então tem coisas que nós precisamos fazer, mas não tentar fazer no escuro assim de qualquer jeito, porque a nossa luz é Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que nós poderemos fazer as coisas certas. Glória a Deus. No escuro, as trevas é de Satanás. Satanás, muitas vezes ele não quer que você faça as coisas no claro, porque ele quer as coisas erradas, fazendo no escuro, ninguém vai ver. Ele resolveu parar. Não tem nada, só imagina um deserto, durante o dia é um calor infernal, mas à noite também é muito frio. Aquela areia fica gelada. Então ele resolveu deitar e pegou uma pedra. E dessa pedra ele fez um travesseiro. Você está cheio de pedras no seu caminho, o que você está fazendo com ela? Você está conseguindo transformar essa pedra em uma coisa melhor, ou você está querendo pegar essa pedra e se afogar ali na tristeza, na amargura? Nós temos que saber fazer o que com essa pedra. A pedra angular que é Cristo Jesus. É essa pedra que nós temos que ter em nossa vida. Glória a Deus. Então ele pegou essa pedra, fez esse travesseiro e dormiu ali. E aí ele sonhou que tinha uma escada. Essa escada saía aqui da terra e ia para o céu. E ele via anjos subindo e descendo, Coisa linda. de cima para baixo. Glória. Jacó ali dormindo, mas sonhando com os anjos vindo até ele. Os anjos servindo a ele, protegendo a ele ali naquele lugar que estava escuro. Provavelmente teria feras ali, cobras, leões, ursos. Porque Davi também, ele ficava cuidando das ovelhas, ele lutou com leão, com urso, quando ele pastoreava as ovelhas. Então ali ele estava sem proteção nenhuma. E aí ele dormiu, ele com certeza estava muito cansado, ele dormiu. Mas Deus apareceu a ele em sonho e falou com ele. Os anjos subiam e desciam. E aí Deus falou para ele: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Estava fazendo, ele estava fugindo do que ele teria, ele passeou. Deus estava com ele. Nós erramos, Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que nós somos pecadores, somos humanos. Só que precisamos nos arrepender dos nossos atos. E quando nós fazemos isso Deus perdoa. Porque as misericórdias de Deus são infinitas. Elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam de geração em geração, de eternidade em eternidade. Então é para sempre. Deus nos ama. E aí ele apareceu para Jacó e falou com ele, para ele não ter medo, porque Deus estava com ele. E ali onde ele estava deitado, Deus daria a ele aquela terra. Deus queria a mesma promessa que Deus fez a Abraão, seu avô, continuou com o pai e iria para o filho também, que Deus daria a ele bênçãos sem medidas, que ele iria prosperar, que iria ser fecundo. Através dele, Deus faria nações. Deus apareceu e disse: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, oriente, ao norte, sul, em que na tua descendência serão benditas todas as
Quem daqui é bendito? Amém. Se você aceitou Cristo Jesus, você é bendito. Amém. Você é bendita. Glória a Deus. Porque nós somos filhos da promessa. Amém. A promessa que Deus fez para Abraão, Aleluia. Isaac e Jacó está sobre nós todos agora. E eis que estou contigo, por onde quer que fores. Depois te farei tomar essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Glória a Deus. Não tenha medo. Está passando por dificuldades, está difícil, está no deserto. Deus é contigo. Deus não esqueceu de você. Ele vai te socorrer. A hora que você menos imaginar, Ele vai fazer um rebuliço na sua vida. Ele vai transformar esse cativeiro. O cativeiro de José foi transformado. José foi exaltado para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Através de José foi salva uma nação. Porque quando Jacó, depois que prosperou, teve filhos e filhas, teve gados, teve de tudo que Deus tinha prometido para ele, ele foi para o Egito com 70 almas. Então, desde sozinho que estava ali, que Deus falou com ele prosperou e fez uma família com 70. Para a honra e glória de Jesus. E aí, quando Jacó acordou, ele ficou espantado. Ele sabia que Deus apareceu para ele. Jesus Cristo apareceu para ele. Através daquele sonho. Aquela rocha, aquela pedra em que ele estava deitado. Ele estava em cima da rocha que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. A rocha. Você falou hoje? O que o pastor falou para mim hoje? Está firme na rocha? Está firme na... Você está como prego firme na areia? Eu falei, não, na areia não. Ele falou, então onde? Eu falei, na parede. Temos que estar firme na rocha. Ele pegou essa pedra. Ele não murmurou, não reclamou, não disse nada. Ele simplesmente parou ali para descansar. E essa pedra que representa Cristo Jesus, na vida dele e nas nossas vidas, é o que salvou ele. Aleluia. Glória a Deus. A rocha que nos salva. Aquele que constrói casa na areia, quando vem a tempestade, o vento derruba. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, fica firme ali. Pode vir tempestade que for, pode vir o que for, não cai, fica firme ali. Muitas pessoas daqui, os crentes verdadeiros, vão passar por tribulações, vão passar por tempestades, por dificuldades financeiras, emocionais e espirituais principalmente. Mas esse que está afirmado na rocha não vai cair. Glória a Deus. Mas se cair, Deus vai lá e levanta. José caiu, ficou lá no fundo do poço, mas Deus foi lá, resgatou ele e levou ele para bem longe para poder salvar. Através dele, salvou uma nação. Salvou a nós que estamos aqui também. E aí, Jesus me falou, você vai ficar curado. Na época eu tinha muita depressão, eu não conseguia trabalhar, e eu fiquei curada para a honra e glória do nome de Jesus. Então esses anjos que subiam e desciam, e o próprio Jesus falando com ele, para ele não ter medo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Foi difícil a jornada dele. Depois que ele teve esse sonho, ele acordou e disse: a casa de Deus é aqui, eu não sabia. Deus foi aqui, Deus está aqui, eu não sabia. Casa da bênção. Betel, ele colocou o nome de Betel, que é a casa de Deus. Aqui onde nós estamos é a casa de Deus. É aqui que você vai buscar a sua bênção. Mas nós não podemos ficar atrás de Deus só por causa da bênção.
Deus vai dar a bênção, mas também vamos ter as lutas. Vamos ter Salmo 122, então, cachoeira. também, Salmo 122. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Betel. Amém. Betel, a casa do Senhor. Estamos aqui em Betel. Aleluia. Que lugar que você prefere estar? Lá no mundo, fazendo as coisas do mundo, que não traz paz. Porque para quem não tem paz, ela vai querer estar em vários lugares, mas em nenhum lugar ela vai se sentir bem. Em nenhum lugar. Se ela não tem Cristo, ela é uma pessoa atormentada. Temos que ter Cristo, temos que ter a rocha em nossas vidas. Temos que estar firmes com Cristo Jesus. E onde nós encontraremos isso? Em Betel, na casa de Deus. Amém, meu Pai. Glória a Deus. E aí, Aleluia. Jacó falou assim: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Nós estamos na porta dos céus, na casa de Deus, a porta dos céus. Falta pouco para entrar. Às vezes por pouca coisa a pessoa resolve voltar, resolve regressar, resolve ir por caminhos errados, resolve desistir daquilo que Deus prometeu para ela. A pessoa resolve agir pelas próprias mãos, como aconteceu com Pedro. Ele foi tentar proteger Jesus com as próprias mãos. Ele foi lá cortar a orelha do soldado, mas não era isso que Cristo queria. Deus falou assim: não, se eu quisesse, eu poderia ter uma legião de anjos aqui ao meu lado, mas não era esse o propósito de Cristo. É a mesma coisa nós aqui. A gente pensa, ora, fala: Deus, está difícil, como está difícil, mas Deus é contigo, Deus está contigo, Deus é conosco sempre e sempre estará, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós estamos na rocha, é ali que nós estamos fundamentados, na rocha que é Cristo. E aí ele pegou, se levantou, e aí ele pegou a pedra que ele estava, que ele tinha posto como travesseiro, e ele pôs como coluna e derramou azeite em cima dela. Ali ele consagrou aquele lugar como casa de Deus, porque Deus tinha aparecido para ele ali. Eu amo estar nos atos do Senhor, eu amo estar na casa de Deus. É melhor estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outros lugares. Tem gente que às vezes vai em tantos lugares, mas não tem tempo para estar na casa de Deus, na presença de Deus, na porta comigo. Por que será que está dando tudo errado? Será que você está firme com Cristo Jesus? Você adora somente a Cristo? Ou você tem outros deuses na sua vida? Tem gente que o Deus dele é mamon. O Deus deles é o dinheiro. Só pensa em trabalhar, ganhar. Nunca pensa em Deus, nunca faz nada pelo outro, ele só pensa em ganhar. E ainda às vezes o que ganha ainda quer tirar daquele que não tem. Conheço gente assim, infelizmente. Mas essas pessoas, foi Satanás que já tomou conta da vida delas. Elas não têm Cristo Jesus. Porque aquele que tem o coração de Cristo, aquele que tem o pensamento de Cristo Jesus, não vai agir assim nunca. Porque aquele que tem o pensamento de Cristo vai querer sempre estar na presença de Deus a todo momento, a todo instante. E aí, ele consagrou aquele lugar e ele falou para Deus. Ele chamou, antes chamava Luz, e depois ficou se chamando Betel. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus,
tinha onde cair morto. Pegou uma pedra para ser seu travesseiro. Mas Deus apareceu para ele. Fora de casa, já estávamos mais fora de casa, né? Não saberia se havia mais os pais. E ali naquele deserto, sozinho, na escuridão, dormindo ali ao relento. Então o que ele ia fazer? Ele ia para a casa do tio dele, irmão da mãe, Labão. Então ele já tinha conversado lá, que o pai não queria que casasse com outros estrangeiros. E ele foi para a casa de Labão, do seu tio. E lá Deus preparou uma mulher para ele. Ele se casou ali, ele gostou mesmo de Raquel. Preparou foi duas. Só que ele fez um trato lá com o tio dele. Ele falou assim: olha, eu não tenho nada, eu vou trabalhar 7 anos para o senhor me dar Raquel em casamento. Eu falei: tudo bem, como se diz, fechado. Só que chegou na hora mesmo, quando passou 7 anos, fizeram a festa de casamento e tudo, só que na hora de entregar a noiva, deram a primeira irmã, Lia. E aí quando ele acordou, viu que era Lia, não era Raquel, falou: não é nosso costume dar a mais nova, é sempre a mais velha. Então, ele acabou casando com a mais velha. E aí ele falou assim: não, então eu trabalho mais 7 anos para ter a Raquel. Então acabou tendo mais, as duas irmãs ele ficou. E aí, através dele, que nasceu as 12 tribos de Israel. Graças a Deus. E quando ele já tinha ficado rico, que ele estava prosperando, Labão fez um monte de coisas querendo trapacear ele, porque via que ele estava ficando rico, né? Mudou o salário dele não sei quantas vezes. E aí começava a nascer as ovelhas malhadas. Ele falou assim: ah, não quero malhada, então dá malhada para mim, tá? Colocando a mão ali. A gente quer uma coisa. Se Deus for no seu coração e for da vontade de Deus, Ele vai realizar. Só que o inimigo vai tentar de tudo para você não realizar. Por quê? Muitas vezes é para honra e glória do nome de Jesus. Satanás não quer que Jesus seja glorificado, seja exaltado, que o nome dele seja divulgado. Então ele vai atrapalhar, ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Então Satanás fazia de tudo para atrapalhar a vida de Jacó, só que não conseguiu. Ele trabalhou 20 anos para Labão, mas saiu de lá próximo. Saiu de lá com filhos, com filha, esposas, concubinas, vários empregados. E aí na volta ele ficou com medo de encontrar Esaú. Porque falaram para ele: ó, seu irmão está vindo aí. Aí ele falou assim: nossa, ele vai querer me matar. Então ele resolveu separar algumas coisas para ele e pediu para um servo ir na frente e falou assim: ó, você fala lá com o meu irmão, entrega isso aqui para ele. Ele falou assim: ó, isso daqui é do seu servo, é um presente do seu servo. Só que durante essa travessia aí, Jacó lutou com o anjo, Jacó lutou com Deus. Deus apareceu de novo para ele ali, de madrugada ali. E aí o anjo ia subir, mas ele não deixou, ele segurou e falou assim: não, enquanto o Senhor não me der a bênção, eu não vou deixar, né? Não vou deixar subir. Não, ele lutou, foi ali, ele lutou com o anjo até conseguir a bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Se o Senhor não me tocar, não me abençoar, eu não saio daqui. A gente tem que fazer isso para Deus. Nós temos que ficar firmes com Cristo Jesus. Deus vai abençoar de qualquer jeito, Ele abençoa, mas só aqueles que são firmes com Cristo Jesus. Quem não é firme tem que dizer como ser abençoado. É difícil. Como uma pessoa que Jacó pediu riquezas, Jacó não pediu nada disso. O que Jacó pediu? Se tu me deres pão para que eu possa comer e me deres vestes, é só isso. Jacó pediu somente o que ele pudesse ter para a sobrevivência dele.
vestes para ele vestir. E Deus o abençoasse, ele disse que daria tudo do que ele ganhasse o dízimo. Então provavelmente ele deu o dízimo de tudo que ele ganhou, por isso que ele ficou próspero, por isso que ele foi ficando cada vez mais rico. Fazia nascer ali até coisas assim que não era, que era impossível. Fazia nascer de uma ovelha branca, nascia malhada. Da malhada nascia branca. Deus faz o impossível na nossa vida. Deus faz acontecer. Nós já tivemos tantos impossíveis na nossa vida que Deus realizou, que se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Deus já livrou o pastor da morte, de acidente. Deus já livrou a pastora do câncer. Deus já livrou a irmã Eliana do filho também do acidente, livrou da morte. Que já vai fazer 2 anos que ele sofreu acidente, mas para honra e glória do nome de Jesus ele está vivo. Deus também já me livrou da boca do leão. E Deus vai realizando milagre na vida dos seus servos, das suas servas, daqueles que são firmes em Cristo Jesus, daqueles que são fiéis, daqueles que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, que são fiéis a Deus, que honram a Deus. Que não adianta a pessoa falar uma coisa e fazer outra. Você tem que fazer exatamente aquilo que você fala, exatamente aquilo que você prega. E Deus fez prosperar ali em Jacó. E aí ele lutando com aquele anjo, o anjo acabou tirando a coxa dele do lugar, o osso ali. O anjo perguntou para ele: qual que é seu nome? Aí ele falou: Jacó. Mas se era Deus que estava ali, por que ia perguntar o nome dele? Para saber mesmo quem que ele era. Porque se ele falou com o pai que estava cego, o pai perguntou: quem é você? Ele falou: Esaú. Então Deus já estava testando ali para ver se ele estava sendo fiel mesmo e falar quem que ele é. E ele falou assim: eu sou Jacó. E aí Deus falou para ele: a partir de hoje seu nome será Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. E aí ele perguntou: mas quem que és tu? Qual o seu nome? Ele falou: não, mas para que você quer saber? Então Deus apareceu para ele novamente. Deus está conosco sempre. Ele pode aparecer. Alguém manda alguma coisa para mim e fala assim: eu estou muito doente, eu estou ruim, faz oração para mim. Então isso é Deus presente na sua vida, porque a pessoa está lembrando de você, que você é uma pessoa que ora, uma pessoa que intercede, uma pessoa que tem Deus, que está firme com Cristo. Então eles creem que através da sua oração ela vai ser curada. É através de Cristo Jesus que nos usa que a pessoa vai ser curada. Então nós temos que pregar a todo momento, em todo lugar. Não precisa ser só pastor. Muito por falta de conhecimento, por falta do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Deus nos fala a todo momento. É nós que não sabemos ouvir muitas vezes. Às vezes estamos desesperados, preocupados com outras coisas, e Deus está falando com a gente, querendo falar, mas a gente não dá brecha. Precisamos dar brecha para que Deus fale conosco. E aí Jacó acabou perdendo o filho José. Falaram para ele que José tinha sido morto por uma fera. Ele ficou muito triste. E depois ele acabou descobrindo que o filho não tinha morrido, que era governador. Que honra e que glória para um pai saber que além de ele não estar morto, ele é o governador do Egito. Deus preparou tudo, 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 tudo. Então se a gente fosse ver pelo lado negativo, nossa, só coisa ruim, só desgraça, só tristeza. Mas isso aqui tudo era o caminho que ele tinha que percorrer para chegar lá. Esse sonho foi uma escada. Poderia ter sido elevador, né? Naquela época Deus
já sabia que iria existir. Quando Pedro foi solto da prisão, a hora que ele saiu, a porta se abriu automaticamente. Então já existia uma porta automática naquela época? Não, porque Deus que abriu, os anjos abriram para ele. Então a escada ali representa, e a gente tem que subir degrau por degrau. Vamos até Cristo Jesus. Nada do que a gente consegue, a gente vai pegar. Você está numa escada, daqui já ir lá para o último degrau. Não tem como. É degrau por degrau. Nós temos etapas a cumprir. E muitas vezes vão ser amargas, difíceis. Até mesmo parece impossível de continuar. Só que é Cristo que vai estar com você em todas elas. Todas essas etapas, em todos os seus caminhos, porque Cristo Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse para que fosse pregado o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. E aí ele disse que enviaria o Espírito Santo para nós e que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Deus está aqui, Deus é contigo. Você vai vencer, creia. Em nome de Jesus.